E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aí com o nosso primeiro vídeo aqui, Papo de Veteranos de 2025. Espero que todos tenham tido ótimas festas. E como vocês puderam ver no vídeo anterior, nós fizemos aquela famosa trilha. Nossa, trilha anual para o Poço das Moças. Isso. E às vezes também alternamos para as ruínas também, né? Sim. E esse daqui é o André, meu irmão, professor, né? E todo ano a gente faz essa caminhada lá na região lá de Cubatão, né, do Vale do Quilombo, ou a gente alterna, ou a gente vai até o Poço das Moças, né, como foi esse último, ou senão numas ruínas que existe lá, que o André ele explicou muito bem também sobre essas ruínas que tem lá que a gente visita, que isso vai ser uma próxima filmagem. E o nosso amigo Falasca não pôde ir. Que ninguém conhece? Que não conhece. Ninguém me conhece ainda. O Falasca não pôde ir porque ele tem uma obrigação levar o pai dele lá fazer os exames, mas nem por isso deixou de a gente fazer uma filmagem aí, espero que vocês tenham gostado. E aproveita e já dá o like, tá? E hoje nós vamos falar o quê, né? Toda vez que a gente, no começo do ano, né, janeiro, a gente já planeja fazer esse tipo de trilha, por mais que nós conhecemos a trilha, a gente faz um planejamento. Concorda? Sim, porque na verdade o que acontece? Na vida corrida você nem sempre tem prazos assim muito longos, posso ir hoje, posso ir amanhã, e às vezes isso impossibilita que você faça uma aventura, porque pode surgir um imprevisto, alguma coisa, então a melhor coisa é você já falar, mês que vem, tal data, eu vou fazer isso. E é interessante também o que a gente fez, né, dar um lag assim, né, porque certo. A gente marcou pro começo, se tivesse chovendo, tivesse algum imprevisto, como a nossa janela, vamos dizer assim, agora em janeiro, sou professor, estou de férias e tal, não desse certo agora, o que ia acontecer? A gente podia marcar mais para o final. Então, é por isso que todo ano a gente consegue. E uma característica que, pelo menos eu faço toda vez que eu marco um tipo de aventura dessa, numa trilha de reconhecimento, que lá a gente vai fazer um reconhecimento. Sim. Né? E rever o nosso amigo Roberto, né, que é morador de lá, eu acho que ele é a segunda ou terceira geração que mora lá. Ele já é a terceira, eu acho que é a terceira ou quarta geração, porque acho que o avô ou o bisavô dele já morava naquela região. O Falasca também já foi lá. Não, o bisavô dele, o bisavó dele moravam lá. Isso. É terceira geração, pelo menos, né? E se você me permite fazer uma correção, total. É muito interessante. A gente fala Cubatão, mas lá na verdade é Santos. A gente associa muito Santos, só aquela parte do porto e tal. Lá é a chamada área continental de Santos. Então, e toda vez que a gente, né, se propõe fazer esse tipo de caminhada, né, que é anual, uma característica nossa é o quê? Hoje ele já é experiente, tá? É por isso que fui eu e ele. Nem sempre fui. Mas já cancelamos várias vezes porque você não conhecia ou ainda não tinha aquela experiência, né? Estava começando a aprender. Coisas simples que todos vocês também, quando iniciei nessa vida, que mochila comprar, o que levar, que roupa usar. Então, aos poucos, ele foi se moldando, né? Ele foi aprendendo. Então, eu tive a segurança e o sossego de poder fazer a trilha só eu e ele. A primeira vez que eu fui fazer uma aventura com meu irmão foi em 1988, eu lembro muito bem disso, em Paranapiacaba, né? Para quem não sabe, inclusive é interessante fazer aqui fazer um parênteses, o local onde a gente foi seria, na verdade, como se fosse o final da trilha de Paranapiacaba, só que quem vai para Paranapiacaba desce toda a serra, né? E sai exatamente nesse ponto. Como a gente tem esse problema de prazo, né, não dá para ficar tanto tempo fora, a gente faz o contrário, a gente vai de carro, deixa o carro no nosso amigo Roberto, então a gente pegaria, digamos assim, como se fosse pelo final, mas é um lugar que vale a pena, é um lugar muito bonito, tal, é o grande, digamos assim, era o grande fechamento da trilha, né, o Poço das Moças, né? Isso. Ou as ruínas, que pouca gente conhece. Então, na verdade, mas a primeira trilha que eu fiz foi em Paranapiacaba, em 88, que eu tinha 12 anos de idade. Caramba, olha. E o Falasca conheceu a primeira trilha, né, que não era nem trilha. Existe uma trilha que vai até essas ruínas. Você passa pelo o Rio Quilombo, você atravessa, né, com água mais ou menos aqui até o pescoço, aí tem que dar umas braçadas para chegar até a outra margem. Aí depois a gente põe um pé num riachão,
e vai acompanhando até uma meia hora, 40 minutos de caminhada, até você ver as ruínas, né, que o André explicou, né, que é a ruína dos Gaia. Engenho dos Gaias ou dos Largachas. Se vocês quiserem aprender mais sobre isso, eu também não sou nenhum historiador, só sou um curioso, tem um site chamado Novo Milênio. É só ver aqui no... E esse site é uma verdadeira enciclopédia da Baixada Santista. E tem lá entre várias reportagens, tem uma que fala especificamente sobre o Vale do Quilombo e fala especificamente sobre esse engenho. É bem interessante dar uma entrada lá também. Sempre lembrando uma coisa importante, aquela coisa que eu comentei no vídeo. Vai fazer uma aventura, é interessante você ter um objetivo. Quero meditar, quero ter contato com a vida, quero enxergar, tirar foto, quero ver uma paisagem, quero encontrar um animal raro, não importa o que quer que seja, é importante que você tenha um propósito. Eu gosto dessas coisas históricas. E eu também aproveitei para testar alguns equipamentos que eu já tinha adquirido, né, um cantil novo, essa camisa aqui, que ela promete ser repelente de água, eu testei, gostei dela. E eu testei tá aqui. Eu testei aqui. Isso aqui é aquela famosa coisa que você compra, que você acha legal, mas eu estava há muito tempo guardada ela, nunca tinha usado. O Celso me deu a dica o ano passado na aventura, você tem o colete, por que você não usa ele? Então dessa vez eu também usei para testar esse colete, um colete do tipo... no vídeo a gente mostrou bem, né? Ele aparece bem no vídeo, foi totalmente aprovado para uma caminhada de um dia. Porque, que nem eu falei na ocasião, ele é muito prático, porque a mochila tem aquela coisa, às vezes eu preciso de algo, eu tenho que tirar tudo da mochila. Aqui, como tem vários bolsos, eu tenho acessos rápidos. Mas, mesmo assim, eu ainda tenho uma pequena mochila atrás, inclusive é destacável, né? Ela sai daqui. Que além de eu poder colocar o camel bag, que é o que vai substituir o cantil, fica muito bom aqui, essa mochilinha parece pequena e ela cabe bastante coisa. Eu levei uma certa quantidade de material só para o dia, mas poderia sossegadamente ter levado mais coisas aqui. Que nem foi mostrado naquele card lá, naquela filmagem que eu tenho um colete semelhante a esse. Esse é um pouco mais moderno, né? Daquele que eu usava em missões, que vocês viram o que eu levava para as missões. E o interessante que eu falasse, cara, o que você achou daquela caminhada que você fez ali pelo riacho, e aquelas ruínas? Então, tem gente que pensa que para você visitar um lugar, eu não sei quem que teve essa cultura de falar que tudo que é bom é longe, é difícil. Poxa vida, eu vou falar uma coisa para vocês, a gente tem que pagar para ir lá? Não, tá? Aquelas ruínas, século XIX, século XVIII... Aquele é oficialmente, eu acho que, embora seja antigo, até para técnica construtiva e tal, se não me engano, pelo site que eu vi lá na pesquisa, eu acho que ele é o último engenho que foi construído no Brasil. Que é uma curiosidade, a Baixada Santista tem as duas pontas. Ele seria o último e tem o engenho dos Erasmos, que é o primeiro. Porque tem aquela coisa que é interessante, a gente associa muito eu acho que, se não me engano, eu falei isso no vídeo, gente associa muito o descobrimento do Brasil, a conquista, Bahia, Porto Seguro, tal, aquela coisa, né? E tem até uma curiosidade, em homenagem ao descobrimento, vamos colocar entre aspas, conforme você queira chamar isso, tem sido na Bahia, quem quiser por curiosidade dar uma olhada no mapa do Brasil, a Bahia, os limites dela foram feitos para ser um mini Brasil. Isso daí é uma curiosidade que tem em homenagem. Mas, na verdade, a conquista do território brasileiro, vamos colocar dessa forma, começa aqui em São Paulo. São Vicente é a primeira cidade do Brasil. Certo? Então, aqui tem muita história. E é claro, eu sempre falo o seguinte, quanto mais interesse você tem na vida, mais coisas você tem para fazer. Certo? Agora, se você só quer ficar indo em shopping, comprando roupa de marca e fazendo coisas que não é legal também, mas a vida não é só isso. Você vai achar tudo o resto da vida um tédio. Tudo é uma questão, o que a gente prega aqui é que a vida é interessante, tem um monte de coisa bacana, e quando você tem uma visão ampliada da vida, você vai achar lugares legais, de repente, no seu próprio bairro que você nem sabia. E interessante também, só voltando ali com o Falasca, o que você achou de
Porque você nunca tinha feito um percurso assim pelo riacho, né? Eu fiquei... A primeira coisa que eu falo é o seguinte, eu fico imaginando uma pessoa que vai fazer uma trilha dessa que nós fizemos, sem saber que ali tem uma ruína, no meio daquele mato. Porque eu já sabia que tinha, não porque eu tinha ido, é a primeira vez que eu fui com vocês no ano passado, retrasado, não sei, não lembro. Foi retrasado. Ano retrasado que eu fui com vocês. Eu já fui sabendo que lá tinha algumas ruínas. E quando eu vi, falei, caramba! Aí eu falei, pô, se eu falei caramba e eu já sabia que tinha, imagina um cara que tá indo lá e descobre aquilo lá sem saber o que é. Como é que ia ser o caramba dele? É caramba que ele ia falar, ele ia olhar para aquilo ali. Meu, é um negócio assim, impressionante. É o que eu falo. Jones. Não, ó, foi tudo legal. Poxa, você vai... Eu não sei se a gente vai depois, não sei, né, colocar algumas imagens aí para o pessoal ver. Eu tenho ainda umas fotos dessa caminhada, aí vai estar aparecendo aqui em cima, né, do lado. Tem gente, é aquilo que eu tava falando, né, o pessoal acha que para curtir tem que ir longe, para curtir tem que pagar caro, senão não tem graça. Não. Meu, é um espetáculo aquilo ali, você quer ir para... Aí vai de cada um, né, da ambição e da ousadia de cada um, né? Quiser ir lá para... É sensacional. É sensacional. O nosso lema é, se você estiver perdido no deserto, aprenda sobre a areia. Então, se você tem uma mente curiosa, isso vai ser o seu grande combustível de aventura. A aventura tem que ter uma motivação, né, Celso? Claro. O lugar é fantástico. Quem gosta de água tem água. Quem não gosta de água, beleza, vamos para aquele lado. Quem gosta de história, quem gosta de biologia. Aliás, uma dica importante. Se você está assistindo o canal, a gente não pode esquecer, por exemplo, você é um estudante da USP, da Unicamp, de alguma outra universidade, está fazendo biologia, ou qualquer outro tipo de curso que a gente sabe que muitas vezes são chamados estudos de meio, né? Isso também acontece até em ensino médio, isso é uma coisa que há muitos anos é feita, são feitas essas coisas, né? Vamos pegar os alunos, vamos levar para um chamado estudo de meio, né? É interessante acompanhar esse canal, porque tem muita coisa para explorar, tem muita coisa legal que vocês podem, junto com seus professores, propor e visitar, e obviamente as dicas do canal seriam legais para o planejamento, né? Planejamento, tanto é que eu tenho esse costume. A partir do momento que ele falou assim, né, vamos que dia? Acertamos o dia, né? Aí como eu expliquei lá no vídeo lá, né, durante a trilha, né, que a gente tem esse costume de ver a fase da lua, ficar acompanhando o clima, né, se vai ter tempestade ou não, embora a gente sabe que pode mudar de uma hora para outra e pegar todo mundo desprevenido. Tanto é que lá no vídeo, eu mostro, na hora que eu estava vendo a espuma, né, lá do Poço das Moças, ela estava marrom, né? Como o Roberto tinha falado que nos 2 dias anteriores choveu muito e o rio subiu, então mas eu fiquei meio esperto, porque um dos primeiros sinais da cabeça d'água já começa a mudar a coloração da água. Você vê que aquele pequeno filete de cachoeira, assim, vamos dizer, né, se você está aí num riacho ou num rio, ele já começa a engrossar, né, começa a ficar mais volumoso, aí você começa a ver um vento. Vem um vento, você, pô, que vento é esse? Aí você olha, você já vê que está aumentando o volume, e começa a vir aqueles galhos, né, aquelas árvores, aquelas toras de árvores já caídas, né, vem arrastando tudo. Eu não lembro se falei no vídeo, mas eu presenciei uma cabeça d'água naquele lugar lá onde eu filmei, fiquei explicando lá. Era no carnaval, eu cheguei primeiro, como eu tinha dito, né, que ali eram poucos pontos que você tinha para montar a barraca lá no Poço das Moças, né? Então eu cheguei primeiro e estava esperando meus colegas, acho que eles iam vir depois, né? E era mais ou menos umas 3 horas da tarde, eu lá fazendo a minha comida, aí eu escutei como sabe quando você desce a serra e a audição fica assim, né? Aí de repente abriu, eu falei, caramba, eu acho que é agora que abriu. Mas aí começou aquela ventania, né? Aí fui até o Poço das Moças, eu vi a hora onde tinha aquelas pedras lá, onde eu mostrei onde o pessoal nada e se afoga, aquele truque lá de se você caiu onde tem espuma, o que fazer. Meu, já os galhos passando e cobriu tudo assim, né? Eu fiquei assim, meu Deus do céu. Né? Então é por isso que eu tomo o máximo de cuidado quando eu vou fazer alguma trilha e tem algum curso d'água, eu já fico alguns dias, já deixo a minha mochila lá num canto de casa,
e vou colocando as coisas aos poucos. O que eu coloquei de coisa na mochila e depois, não, eu acho que não precisa. Ah, eu preciso, né? Ah, não, isso aqui é muito. Mudei de mochila umas 3 vezes. Não, essa aqui até que eu optei levar a maior. É que nem eu expliquei lá no vídeo. Porque eu levei pouca coisa. Se limitava o quê? Uma troca de roupa. Eu levei a telheira, né, caso estivesse chovendo, a gente estava com câmera, essas coisas. Levei o kit de primeiros socorros, sempre tem que estar, né? Levei a minha faca, levei uma alimentação, levei uma espiriteira. A comida, vocês viram como eu preparei aquela imersão fria, né? Comi ali mesmo, sem precisar aquecer. Mas eu já deixo a mochila ali. E eu vou pondo, tirando, analisando. Aí eu optei levar uma mochila um pouco maior. Porque é que nem eu falei, a pior coisa é, tipo, você quer ir embora. Ou tá chovendo, você quer recolher material. Eu podia pegar aquele plástico que estava no chão, fazer uma trouxa e jogar lá dentro da mochila e tchau. Né? Então facilita muito. Então fica uma dica aí para vocês também. O que veio primeiro? Você ser influenciado por ele para começar a fazer essas trilhas e tal, você viu o que ele fazia, você ia atrás, ou veio primeiro você fazer essas pesquisas que você fez dos lugares lá, que você conhece bem, não só o lugar que você está indo, porque vocês sempre vão, e saber da história? O que veio primeiro? Primeiro foi a motivação de ir, que ele te trouxe aí? O Celso é minha grande influência. Tá. E eu também acho, eu não sei se o Celso pode... eu acho que a primeira grande influência deve ter sido o Humberto, por causa do... Bem, na verdade foi o Daniel Boom, que eu acompanhava. Nosso irmão, que hoje mora no céu, né? Que Deus o tenha. Eu me lembro, o Celso e o Humberto são muito mais velhos que eu, né? Não tanto, né? 13 anos mais velho que eu, Humberto 15 anos, eu falo ainda no presente, porque eu entendo que eles estão presentes aqui. E o Humberto, eu me lembro, eu era bem criança, ele fez o CPOR, o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. Aqui em São Paulo. Né, que é aqui em São Paulo e tal. E eu me lembro dele, eu criança, então eu tinha 4, 5 anos, e ver ele fardado, aquela coisa toda, ver aquela coisa toda. E eu acho que foi uma influência para você também, né? Foi um divisor de águas, né? Porque eu comecei como, tipo, cara, coragem. Eu não tinha equipamento, eu comecei a fazer minhas primeiras trilhas no Pico do Jaraguá. Eu sempre gostei da Serra do Mar, né? Porque nas histórias, né? Histórias sobre os bandeirantes, aquela coisa, aquilo já me influenciava já na época do primário, ginásio, e eu queria conhecer a Serra do Mar. E eu descobri do Pico do Jaraguá, aqui em São Paulo, né? Que ele é um prolongamento da Serra do Mar. Né? Então tudo que você encontra na Serra do Mar, de vegetação, a paisagem, você encontra lá na Serra do Mar. Então eu queria conhecer o Pico do Jaraguá. Então era assim, eu pegava a mochila emprestada de um amigo, o cantil do outro, eu não tinha equipamento. E ia lá fazer, né? A primeira vez que eu fui foi com o Humberto, né? Foi com o Humberto, o Vladimir, o Almir também, né? Meu primo e o meu amigão lá, o Vladimir. E o diretor também participava disso, né? Também ia lá. E a gente tinha lá umas brincadeiras, né? De tipo, uma brincadeira de guerrilha, né? De se esconder, o outro achar, tirar a água, tem umas brincadeiras que a gente explica. E o engraçado é que lá no Pico do Jaraguá, eu era assim, ia com jeans, né? Meu primeiro calçado era um quixute, porque eu tinha aquela ideia, né? Que por causa das travas, né? Eu vou andar no mato, tal. Então eu achava que sabia das coisas. Com o Humberto e no Exército, já foi um divisor de água. Ele já me mostrou a preparação, aquela parte toda militar, né? Você tem que fazer uma lista do que você vai levar, é assim que você anda, é assim que você vai montar o acampamento. E eu ficava fissurado com o equipamento dele, né? Pô, ele vinha com aquilo. Tanto é que um dos coturnos que ele tinha, marca Kempis, né? Depois que ele não seguiu depois carreira, né? Ele fez o tempo dele do CPOR, aí depois foi em Lorena, ele estagiou em Lorena, mas aí ele falou, eu vou sair. Ele sempre trabalhou com recursos humanos, terceirização. Então, aí eu peguei esse lado militar, né? Para tomar chuva, tá chovendo, que maravilha! É mentira. Que maravilha, tem que passar fome. Então eu tinha essa fase. Aí depois que eu comecei a prestar serviço para a Freeway, eu conheci já o lado ecologia, né? Aquele lance lá, tipo,
não corte nada sem necessidade, só deixe pegadas, só tire fotografias, né? Então eu fui aprendendo esse lado ecológico, né? Então eu já fui moldado. Outro divisor de água foi quando eu comecei a trabalhar, né, no grupo de operações especiais lá, né, no COI, onde tinha muito resgate. Aí eu comecei a ver o outro lado. Eu ia resgatar pessoas que estavam perdidas no meio do mato e muitas vezes, infelizmente, perderam a vida. E eu falei, caramba, eu fazia isso. Eu ia lá no Vale da Morte, lá passava por debaixo das cachoeiras, não estava nem aí, e agora eu estou tirando uma pessoa que perdeu a vida por uma coisa, então isso já me abriu já o... Falei assim, puxa, então eu tive o meu lado, né, rústico, que eu achava de tudo, né, que via em filme, Vietnã, né, sempre fui... vi as coisas do Vietnã, eu quero a mochila igual do Vietnã, eu quero isso. Aí depois eu entrei nessa parte da ecologia, né, de trilhas, trekking, foi onde eu conheci o trekking. E depois a realidade, né, que nem ele. E o André, a primeira vez que eu acho que ele foi no mato, foi no Pico do Jaraguá, nós levamos ele no Pico do Jaraguá. A primeira foi em 88, em Paranapiacaba. A gente foi levar uma escola, né, do amigo nosso. Foi o nosso amigo Antônio Reis Quedas, né? Eu fui mas como guia. A gente pegou, ele estava com os alunos, a gente andou para Paranapiacaba e depois a gente só fez uma parte da trilha. Isso. E aí ele foi lá... Ele estava com os alunos, né? Era ia fazer lá uma atividade com os alunos no meio lá da floresta. Voltamos, isso eu me lembro, tenho na minha mente como se fosse o dia. Depois teve uma outra oportunidade que a gente desceu mais e voltou. Né? A gente não fez, eu acho que não chegamos a ir até o Poço das Moças, ou fomos até o Poço das Moças e retornamos para Paranapiacaba. Fomos até, acho que a Pedra Lisa só. Certo. Eu posso cometer inconfidências aqui? Pode? Pode, né? Eu me lembro que nós estávamos parados na estação de trem de Paranapiacaba, naquela época, ainda o trem ia até Paranapiacaba, eu pedi para você falou que me compraria a minha primeira Playboy. Eu me lembro disso. Peraí, ele comprou ou não? Comprou. Era... Hebe Camargo. Não era Hebe Camargo, não. Era uma cunhada da Xuxa, me lembro até agora. Essa daí era não sei o que Meneghel. Também não sei. Foi maio de 89. Tirem as crianças da... Tirem as crianças. E aí depois eu só voltei em 92. Esse cara tem uma memória. Voltei em 92, que foi com o seu amigo o Luiz, né? Luiz Berriel. Luiz Berriel. E o Odair também. Também. O amigo Odair também estava, o nosso amigo Odair. Aí foi completo, a gente desceu, dormiu, isso foi em abril de 92. Caramba. Eu lembro que eu estava no Camargo Aranha, né, na ETEC Camargo Aranha. Aí no outro dia a gente prosseguiu, passou pelo Poço das Moças, e aí alguém deu a dica e foi a primeira oportunidade que a gente foi até as ruínas. Exato. Aí a gente foi até as ruínas, voltamos, aí ia pegar a estradinha até a Piaçaguera, aí veio um caminhão Mercedes, me lembro, amarelo, e o cara, sobe aí, a gente subiu lá na caçamba e ele levou a gente até a Piaçaguera. Porque lá do final lá, né, onde a gente deixou o carro, se for a pé até a Piaçaguera, é uns 9 quilômetros, né, 8, 9 quilômetros de caminhada por estradinha. É umas 2 horas andando. E agora uma dúvida, né? O que mais pega quando você vai no meio do mato lá? Porque o meu amigo aqui, o meu irmão, ele, vamos dizer, a gente vai fazer trilha uma vez por ano só, né? E ele tinha já 2 calçados, vale até como alerta, né? Ele já teve 2 calçados, um era um coturno e outro era um calçado que eu não sei que você tinha comprado. Era um era um coturno, que nem tinha sido tanto usado assim. Novo. Não novo, mas também não estava tanto usado assim. E o outro é esses calçados esportivos, que a gente compra em lojas famosas que tem por aí. E nos 2 aconteceu a mesma coisa, que é soltar o solado. Soltou o solado. Em função da trilha, né? Porque é aquela trilha de você botar... Não, o que acontece? É que é difícil você saber procurar isso daí, mas existem alguns produtos de calçados que ele precisa ter... você tem que usá-lo, né? Ele tem que ter aquela flexibilidade... pegar ele, nem que você pegue de vez em quando. Aí eu vou usar uma vez por ano, veste ele no pé, calça ele no pé, anda aí alguns quilômetros, volta, vai trabalhar com ele. Porque se ele ficar parado lá no armário,
esse material, tem um nome tudo isso aí que eu não lembro agora, ele vai ressecando, você acha que ele tá legal. E na hora que você veste e vai andar, na primeira passada, você só vê os dedão assim, aparecendo debaixo do... Duas vezes aconteceu com ele. E tem assim, quando você pega essas trilhas aí, que né, a gente, na verdade, bota o pé num riacho e vai, não é um riachinho que você vai pisando numa areia firme, assim, é tudo cheio de pedra. Então você vai enfiando o pé aqui, enfiando o pé ali, fica batendo o dedão. Então, toda hora você tá, além do risco, né, de você torcer o pé, toda hora você tá, sabe, enfiando o pé meio que num buraco, subindo uma pedra, torcendo. Então, o calçado, eu percebi, talvez é uma das situações em que o calçado é mais exigido. Essas trilhas em riachos. Até que quando o Falasca foi, a primeira vez, né, como já fazia tempo que a gente não ia ver lá... desde a pandemia, né? Eu estava assim no barranco do rio, vendo qual era, tentando lembrar onde que a gente atravessava para chegar no rio, porque você vê o riachão lá desembocando no Rio Quilombo, né? Cedeu o barranco onde eu estava. E já dei o Tiburcio logo de cara, assim, né? Nem deu tempo para preparar, né? E a gente ia se molhar do mesmo jeito. Aí, felizmente, né? Graças ao meu treinamento e ajudar a guarda, né? A mochila estava leve, ela flutuou, aí eu caí num lugar fundo, né? Mas aí com umas poucas braçadas já atravessei. E tomei outros tombos também, né? Porque era assim, você quando... Faz parte. Por causa do quê? Né? Eu tinha colocado a minha mochila e normalmente eu levo mais coisas, né, do que os meus dois amigos aqui. Eu levo um kit de primeiro socorro. Aliás, todo guia de trekking, né? Ele quando vai, ele sempre carrega mais coisa. Ele leva corda, ele tem que levar equipamento a mais para poder atender qualquer necessidade do pessoal que está pagando para você, né? Guiá-lo, né? Porque não é só chegar por aqui. Claro que tem o pessoal que é só aqueles guias que só contratam para levar, e você que se vire, você que quer levar tudo. Mas nas empresas, tinha até reuniões antes, né? Se é no final de semana, no sábado, na quinta-feira tinha uma reunião, a gente explicava tudinho, o que tem que levar, o que não levar, o que tem que fazer, controle de tempo, né? Porque era usado ônibus fretado, e se passasse o tempo e você não estivesse lá, já corria lá o controle de tempo é uma coisa interessante. Essa trilha até as ruínas, ela demonstra muito isso. Você fica lá andando, você tem a impressão que você andou 3 quilômetros. Quando você vê no GPS é 700 metros. 700 metros. E aí quando você vai num certo ponto, e aí você olha, você vê que você mal chegou até o pé da serra. É um trajeto curto, mas é aquela coisa, no mato a velocidade é bem mais curta e a perspectiva de tempo, ela muda. A percepção é totalmente diferente. No mergulho em caverna, como a água é totalmente parada,